Olá, vamos então para mais um videozinho de psicanálise e hoje eu quero falar sobre uma frase que me chamou muita atenção no filme, não sei se vocês aí já assistiram, da Adelaide da Virgínia, né, Virgínia Adelaide, que são duas psicanalistas, né, que passaram pela exclusão, uma por ser judia e a outra por ser negra. Enfim, é um filme lindo, não vou ficar aqui contando sobre eles porque vale a pena assistir. Mas a frase que eu queria trazer é: quem tá vivo muda. E eu achei tão interessante porque é uma frase que eu costumo falar para os meus pacientes, eu costumo usar essa frase na minha clínica. E o contexto do filme é exatamente a questão de que ambas as analistas precisam se mudar. Elas mudam de país, no caso. Uma da Alemanha para o Brasil e a outra do Brasil para Londres para poder estudar, já que aqui no Brasil não poderia ser psicanalista sem ser médico. Enfim, mas lógico que quando a gente fala de mudança, não precisa ser uma mudança de país. Pode ser, na verdade, qualquer mudança. Inclusive, quando o nosso analista faz as intervenções, que a gente chama de ato analítico, de interpretação do analista, a ideia é justamente essa, que esse ato analítico, que essa interpretação analítica leve o paciente a uma mudança, a um reposicionamento, até mesmo a uma ressignificação. E a análise, ela faz isso principalmente porque a psicanálise, ela não trabalha somente no campo do imaginário e do simbólico. Ela também trabalha com um registro que a gente chama de real. Esse real é tudo aquilo que não é possível de simbolização. Então, o que acontece? Quando o analista faz a sua interpretação, o seu ato analítico, ele traz algo da ordem do real, que a gente pode colocar como um enigma, a gente pode colocar como um apontamento de uma contradição, ou seja, tudo aquilo que leva o paciente a refletir. Então, muitas vezes a gente escuta o paciente dizer: nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha visto dessa forma. Agora eu preciso pensar sobre isso. Esses momentos que o paciente traz isso como colocação, nós analistas sabemos que algo do enigma, do real, fez com que aquele paciente desse um giro. Esse giro traz a ele um giro de sentido. Então, esse giro de sentido faz com que esse paciente ele possa mudar. Porque a psicanálise, ela vai acreditar que a mudança, ela só é possível quando o paciente consegue se reposicionar frente ao seu trauma, frente àquilo que marca algo da sua singularidade, do seu sintoma, da sua forma de existir, da sua forma de estar no mundo, e isso faz com que ele mude a sua maneira não de se comportar ou de estar nas relações, ele muda a sua forma de existir. E quando, por exemplo, a gente trabalha em análise, eu quero me colocar diferente nas situações em que eu me sinto pressionado. A gente não vai necessariamente trabalhar isso no trabalho, ou na relação com os filhos, ou na relação com o marido, ou na relação com os amigos. Quando a gente faz essa mudança, a gente se reposiciona em todos esses âmbitos, sem necessariamente eu ter falado sobre eles. Então, é muito comum também a gente ouvir em análise um paciente dizer: nossa, eu trabalhei aqui uma questão lá do meu trabalho, mas o interessante é que eu me senti que eu também mudei na minha relação com meu marido. Porque isso é um reposicionamento subjetivo, fantasístico daquele paciente que faz com que ele mude tudo. E aí, essa frase de quem tá vivo muda, ela é muito interessante porque existe um outro conceito que a gente pode dialogar com isso, que é o conceito de pulsão de morte, do Freud. Porque quando o Freud ele apresenta pela primeira vez os primeiros esboços dele sobre o que é a pulsão de morte, ele vai associar a pulsão de morte não só com agressividade, como muita gente pensa,
ou o nosso desejo de se matar, como alguns também pensam. Não. A pulsão de morte para Freud está muito associado às nossas repetições. E as nossas repetições, elas estão falando sobre uma coisa. Sabe o quê? A nossa incapacidade de mudar. Então, quando alguém disser para você, você sempre com essa mesma história, você sempre com esse mesmo jeito. Algumas pessoas acham que isso pode até ser elogio. Eu sou assim porque eu tenho personalidade forte. Mas para análise, na verdade, quanto mais eu tenho dificuldade de mudar os meus padrões, a minha forma de se posicionar, eu estou na repetição. Ou seja, eu estou muito influenciado pela minha pulsão de morte. Então, por isso que essa frase é tão interessante. Se você quer movimento para a sua vida, você vai precisar mudar. Você vai precisar ressignificar as suas verdades, a sua história, para que você possa, inclusive, se manter vivo. Porque senão, a gente já sabe que não necessariamente eu vou me matar, mas eu vou deixando de trazer para a minha vida movimento, novas histórias, novas buscas. E isso é estar vivo. Espero que você tenha gostado do videozinho de hoje. E deixa aqui, seus comentários, se quiser também trazer algumas dicas de próximos vídeos. A gente está sempre aberto. Então, até a próxima.